Vamos também fazer uma reportagem com Eliezer Rodrigues tomando vacina. Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Lívio Galeno. Uma ótima tarde a todos. Será um prazer. Eu também quero tomar essa vacina. Eliezer, vamos falar de assunto sério, porque tem repercutido muito negativamente a história de 6 gestores públicos piauienses que furaram a fila da prioridade e se vacinaram contra o novo coronavírus. Nossas equipes foram até as ruas de Teresina saber o que a população da nossa cidade acha sobre isso. Vamos acompanhar o resultado. O primeiro prefeito a ser vacinado contra a Covid foi Wagner Coelho, do Progressistas, da cidade de Uruçuí. E o segundo foi Joércio Matias, do MDB, da cidade de Guaribas. Os dois estão sendo investigados porque eles foram vacinados antes do primeiro grupo de risco estipulado pela Secretaria de Saúde do Estado, a CESAP. Nas ruas, eu perguntei para as pessoas o que elas acharam dessa atitude. Por ele ter furado a fila, eu acredito que não é uma boa conduta, já que eles deviam ter respeitado as regras. Acho que foi uma forma de indisciplinar, né? Não teve a disciplina de poder esperar o momento certo, né? Respeitar o tempo certo. E é injusto com quem está esperando. Perfeitamente. Ocorre também uma injustiça. Em consequência, né? Muita falta de respeito com a população. Deveriam não fazer isso jamais, em momento algum. Guaribas recebeu apenas 26 doses de Coronavac e Uruçuí, 115 doses. Em Pio Nono, 48 doses de vacinas foram recebidas. E há informações de que um vereador também tomou a vacina. O Ministério Público do Estado instaurou procedimentos administrativos para investigar os supostos furões da fila. Essa é uma das medidas que podem ser tomadas para irregularidades dos gestores. O princípio da impessoalidade é bem claro. É um pressuposto constitucional que proíbe que o agente público use o aparato administrativo para benefícios próprios. E o prefeito, evidentemente, que não é do grupo de risco, que usa a vacina, ele está usando o aparato administrativo em benefício próprio. Isso aí fere também o princípio, a razoabilidade, o direito à saúde, a obrigação do Estado de prestar saúde à população. Isso são pressupostos que estão tatuados na Constituição Federal. A Secretaria de Saúde do Estado informou que não fiscaliza o uso das doses e que essa ação fica a cargo dos próprios municípios, Ministério da Saúde e outras instituições. E o agente público, o gestor público, prefeito, de acordo com a simetria da Constituição, que tem atitudes dessa forma, pode sofrer processos de impedimento junto à Câmara Municipal, de acordo com a simetria constitucional, por praticar ato improbo e um ataque diretamente ao direito individual e social de cada cidadão. Uma situação bastante delicada, bastante acompanhada de perto por parte das autoridades, porque muito se fala sobre a precariedade do número total de vacinas disponíveis neste exato momento a todo o Brasil. Temos aqui, no caso, o registro, é claro, a defesa, o espaço para pronunciamento dos prefeitos e vereadores que estão sendo acusados de furar essa fila está aberto, mas nós procuramos, é claro, os prefeitos para se defenderem, explicarem esses registros que estão circulando nas redes sociais. Mas, Eliezer, dói ver o uso do bem público em benefício, primeiro, dos prefeitos, dos seus parentes, ao invés da população. Prefeitos que não são nem do grupo de risco. Com certeza, o momento não é para isso. Nós sabemos que os representantes municipais devem dar exemplo, incentivar, liderar esse processo. Até aí, tudo bem, mas há uma recomendação maior. A recomendação maior é direcionar as doses para os profissionais de saúde que estão lidando diretamente com pacientes Covid. Não era o caso de nenhum desses prefeitos ou vereadores que tomaram até agora. O bom é que o Ministério Público, como representante da população nesta causa, está acompanhando de perto esses casos e pode solicitar punições a esses gestores que furaram a fila da vacina. Ainda falando sobre essa questão da gestão pública da pandemia do novo coronavírus, o governador Wellington Dias enviou ao governo federal um pedido por mais cordialidade entre Brasília, China e Índia. Vamos acompanhar. A carta que protocolamos hoje para o presidente Jair Bolsonaro, ela faz um apelo, e é um apelo em sintonia com o povo brasileiro.
para que o presidente da República, com toda a diplomacia brasileira, e também juntos estaremos, governadores do Brasil, estamos conclamando também líderes do Congresso Nacional, do Judiciário, ex-presidentes, quem puder ajudar, para que a gente possa ter esse diálogo com o governo da China, da Índia, da Rússia, para garantir que o Brasil tenha a garantia do cumprimento do cronograma para a entrega do IFA, as condições de vacina, tanto da AstraZeneca, vacinas da Coronavac, como da Sputnik. Neste momento, temos que pensar todos juntos, independente das diferenças, no povo brasileiro, salvar vidas. O governador pedindo um tom mais conciliador, mais pacífico nessas negociações, no trato do governo federal com os governos internacionais, principalmente aqueles que têm o poder de conceder insumos neste momento para a produção de vacinas. Eliezer, segura aí o comentário, porque eu quero trazer outro assunto também ligado ao governador Wellington Dias, que tem crescido muito neste momento como um articulador político. O governador, como presidente do consórcio de governadores do Nordeste e também membro do Fórum de Governadores do Brasil, assinou um ofício em nome dos dois colegiados, solicitando ao presidente da República, Jair Bolsonaro, a prorrogação do estado de calamidade pública aqui no Brasil. O documento cita que a atual conjuntura de enfrentamento à pandemia, sem uma previsão precisa de imunização de toda a nossa sociedade brasileira, além do aumento no número de casos, elevação da taxa de transmissibilidade e crescimento da ocupação de leitos hospitalares em diversas regiões do país, justificam este pedido de prorrogamento do estado de calamidade em todo o país. A proposta dos governadores é a prorrogação do estado de calamidade por mais 180 dias. A prorrogação deste estado de calamidade representaria também o prolongamento dos auxílios financeiros pagos pelo governo federal. Uma das preocupações dos governadores é o impacto que no caso, a pandemia do novo coronavírus, traz para a economia, com o fim do pagamento, além do crescimento do desemprego. Eliezer, dois assuntos ligados ao Palácio de Karnak. O primeiro, governador pedindo em nome de todos os governadores, uma maior cordialidade entre Brasil, China e Índia, e também pedido o prorrogamento do estado de calamidade no Brasil. Sobre o primeiro assunto diplomático, nós sabemos que política envolve tudo. Sim. Agora, infelizmente, no que diz respeito à gestão da crise provocada pela pandemia, a questão política ela tomou proporções maiores do que a própria ciência, do que aquilo que não deveria provocar discussões, deveria ser realmente direcionado unicamente pelo conhecimento científico. Então, o governador Wellington Dias dá um bom exemplo, porque os países citados são produtores de vacinas comprovadamente científicas para que tenha eficácia contra a Covid-19. Então, independentemente de que tipo de governo eles têm, de que linha ideológica eles seguem, o fato é que eles conseguem produzir vacina contra a Covid-19, algo de total interesse do mundo todo e do Brasil nesse momento. Se eles produzem, se eles têm capacidade e nós temos dinheiro para comprar, por que não? Por que levar mais em conta questões políticas e ideológicas do que a questão de salvar vidas? Esse é o ponto que precisa ser ponderado, se superar divergências políticas para assim priorizar a questão da saúde pública. E quanto à prorrogação do estado de calamidade, está muito bem embasada. O governador formulou a sua justificativa do pedido em cima de dados reais, de fatos que são comprovados no dia a dia. A pandemia não acabou, a vacina agora que começou a ser distribuída. Se a pandemia não acabou, por mais que as atividades estejam flexibilizadas, os efeitos continuam aí e precisam ser enfrentados. Nesse sentido, o auxílio emergencial é importante, a possibilidade de se afastar um trabalhador para proteger a saúde dele é importante, a situação do isolamento, se necessário, deve ser adotado, como agora, suspensão do carnaval, fiscalização para que não haja prévias carnavalescas. Então, tudo isso são medidas que ainda são necessárias. E aí entra também o viés econômico. É necessário garantir alguma renda para a população, porque a economia ela não retomou ainda na dimensão que nós esperamos, no passo que ela precisa dar. Então, é totalmente justificável esse pedido, para que as medidas emergenciais para a gestão da pandemia continuem até o meio do ano, 180 dias. Ou seja, é o prazo estipulado
para a vacinação no Brasil. Até o meio do ano, um grande percentual da população deve estar vacinado e aí se pode pensar na nova normalidade. O Wellington Dias vem crescendo muito, aliás, em reconhecimento de outros gestores importantes brasileiros no que diz respeito à articulação e representatividade dessas duas categorias. No caso, nós temos dois grupos, o Fórum de Governadores Brasileiros e também temos o Consórcio de Governadores da região Nordeste. O Wellington Dias vem crescendo muito, ganhando cada vez mais capital político perante assuntos de interesse nacional. Governador que sempre foi reconhecido pela sua capacidade de articulação aqui no estado do Piauí, ganha áreas nacionais. Com certeza, tem protagonizado bem o governador Wellington Dias estas causas, tem tido um bom trânsito no governo federal, digo especificamente no Ministério da Saúde. Lembra agora, para a chegada das vacinas ao Piauí, esteve ao lado do ministro Pazuello. Enfim, tem realmente liderado esse processo, sabe coordenar essa situação e isso já tem dado ao governador a dimensão e a possibilidade de ser um candidato até à presidência da República. Já se ventila, ele já tem sido questionado sobre esse ponto. Alguns já vê ele com esta possibilidade, mas até o momento o governador Wellington Dias deixa claro que a prioridade é administrar a pandemia, essa situação de crise política em um segundo momento. Vamos voltar aqui para a nossa realidade teresinense e falar sobre a política feita na capital do estado do Piauí. O prefeito de Teresina, Dr. Pessoa, do MDB, se reuniu com o presidente do MDB, senador Marcelo Castro, e discutiram emendas parlamentares e falaram de política. Ao final desta reunião, Dr. Pessoa confirmou a criação da Secretaria Municipal de Defesa Civil. A pasta vai ser criada com a reforma administrativa e será da cota do Avante. A indicação para o ocupante dessa nova secretaria será do vereador Vinícius Ferreira. Eliezer Rodrigues tem mais informações para a gente sobre o assunto. Com certeza. Primeiro dizer que o que se espera da reforma administrativa de Dr. Pessoa é redução de órgãos. Até agora não temos nenhuma informação nesse sentido, só da criação de novos órgãos, de mais cargos para a divisão entre aliados diretos ou indiretos de Dr. Pessoa no processo eleitoral do ano passado. Lembrar, explicar que algumas lideranças da base do senador Marcelo Castro são do Avante. Por isso essa intermediação do senador na prefeitura para tentar acomodar o Avante na gestão da capital. O que acontece? O vereador Vinícius Ferreira foi o único eleito pelo Avante e naturalmente foi o nome lembrado para assumir esta pasta no Poder Executivo de Teresina, a Secretaria Municipal de Defesa Civil, que trabalha com todas essas causas preventivas, de socorro, em situações de risco para a população. Mas já tivemos uma conversa hoje pessoalmente com o vereador Vinícius Ferreira e ele não escondeu. Já declarou, primeiro disse que não foi convidado. Em nenhum momento foi procurado por Dr. Pessoa com essa proposta de assumir a futura Secretaria de Defesa Civil que deve ser criada. Mas, se acontecer esse convite, ele já deu uma resposta. Ele já disse que não vai aceitar. Ele rejeitou esta opção que pode vir a acontecer. Por quê? O vereador Vinícius Ferreira é funcionário público federal do DENIT, ou seja, ele tem um salário bastante expressivo e este salário é maior do que o salário de secretário municipal aqui em Teresina. Nesse caso, ele teria que escolher qual remuneração. É diferente, por exemplo, da atuação parlamentar. Ele pode acumular, pode continuar recebendo pelo DENIT e vai receber o salário de vereador, toda a estrutura de gabinete. Mas se ele migra para o Poder Executivo, aí ele tem que escolher ou o salário do DENIT ou o salário de secretário municipal. E a diferença realmente é bastante significativa. Ele prefere receber do DENIT e não assumir pastas na Prefeitura de Teresina. Tá certo. O presidente da Câmara Municipal de Teresina, Jeová Alencar, esteve reunido com membros do COI para tratar sobre o retorno das atividades presenciais do Parlamento da capital do Piauí. Acompanhe. O retorno das atividades da Câmara Municipal de Teresina no próximo mês de fevereiro deve acontecer de forma híbrida, ou seja, com parlamentares em plenário e outros à distância, via internet. Eu estarei presente e aquele vereador que se sentir com algum tipo de problema, ele pode fazer de onde ele estiver, de forma híbrida, assim também como o prefeito na leitura da mensagem da abertura dos trabalhos.
Nós temos tecnologia para isso e será de forma híbrida. Agora, com todos os protocolos de segurança, ainda restrita ao público, mas aberta à imprensa. Uma ampla testagem de servidores e vereadores deve acontecer para reforçar os cuidados contra a Covid-19. Não tenho nenhuma dúvida, inclusive estaremos falando com o doutor Gilberto para que nós podemos fazer a testagem nos servidores desta casa. Entre os parlamentares, as opiniões são diversas. Uns defendem que as sessões sejam totalmente virtuais. Eu acredito que a gente tem que voltar nesse momento da pandemia de forma virtual. Gradativamente, quando for melhorando, né, que a Covid for diminuindo, a gente vai voltando de forma presencial. Outros acreditam que basta a realização de uma sessão presencial por semana e as outras virtuais. Eu acredito que possa continuar dessa mesma forma, uma vez na semana, e se houver a necessidade de essa sessão voltar a ser virtual, se houver aumento de casos, né, se houver aqui uma piora da infecção de Covid na cidade, a gente adota novas medidas, visando sempre a segurança daqueles que participam da sessão e da população teresinense. Tá aí, um caso delicado que realmente deve ser considerado por conta do momento que nós estamos vivenciando neste ponto que a pandemia chegou, Eliezer. E é importante observar e mostrar à população o cuidado dos nossos parlamentares também pela vida deles e, é claro, pela vida de quem frequenta a Câmara. Lembrando que o prédio é sempre muito bem frequentado por pessoas que vão conferir de perto a garantia dos seus direitos, não é, Eliezer? Com certeza. E nesse sentido, eu considero acertada, prudente a decisão do presidente Jeová Alencar. Por quê? O modelo híbrido. Quem tem segurança, quem pode estar em plenário, adotando todos os protocolos, vai. Quem não pode, permanece em casa, mas sem prejuízo. Participa, vota, debate, discursa e aí os trabalhos continuam andando na casa. Tem informação pé de orelha hoje, Eliezer, lá da Câmara? Tem informação pé de orelha. Nós insistimos para essa fonte, para ela gravar entrevista, para ela aparecer, ela mesma explicar essa situação, mas ela não quis. Ela preferiu dar informação, mas sem mostrar o rosto no momento. Estou falando da vereadora Poliana Rocha, do PV. Lívio, nós trouxemos aqui em edições anteriores o processo de formação de um bloco entre os partidos Solidariedade, PV, PTB e Patriota, na Câmara Municipal de Teresina. Cada partido desse elegeu um vereador, então resolveram tentar a formação de um bloco para assim ganharem força na casa. O que acontece? A situação da vereadora Poliana Rocha até então estava indefinida e assim vai permanecer indefinida. Por quê? Até o momento a vereadora disse que não foi procurada pela gestão de Dr. Pessoa ou pelo próprio Dr. Pessoa. Ela está disposta a ter uma conversa com ele, desde que seja sem mediadores, direta, olho no olho, frente a frente, para definir se vai estar ou não alinhada com o prefeito. E ela só vai formar esse bloco, que só tem vereadores de situação, se primeiro o prefeito realmente se alinhar, se entrar em um consenso para somarem forças nesse sentido do relacionamento. Se não acontecer esse alinhamento primeiro, ela não vê sentido em fazer parte desse bloco partidário. Dois assuntos importantes que, ligados a essa sua questão do pé de orelha de hoje, nós temos que relembrar. Primeiro de tudo, Tereza Brito, presidente do Diretório Estadual do PV aqui no estado do Piauí, de certa forma, estimulou esta postura mais livre de Poliana Rocha e deixou realmente nas mãos dela uma definição sobre qual será o posicionamento do partido no que diz respeito a assuntos propostos pelo Palácio da Cidade. Tereza Brito sempre deixou Poliana muito livre e garantindo que sempre estará nas mãos dela a decisão da postura do partido no que diz respeito aos trabalhos ligados à Câmara. E outro assunto que também é importante lembrarmos a você de casa, de que está marcado para a próxima semana, o início de uma série de encontros pessoais entre o Dr. Pessoa e cada um dos vereadores de Teresina. Acredito que realmente este posicionamento de Poliana Rocha vai ser definido nesta agenda que já foi anunciada, não de forma oficial, não pela boca de Dr. Pessoa. Lembrando que esta foi uma informação passada para a imprensa por Jeová Alencar, mas é o que nós aguardamos, de que na próxima semana já se iniciem esses contatos pessoais, íntimos ali entre Dr. Pessoa e cada um dos vereadores na tentativa de alinhar os trabalhos legislativos para o ano de 2021, Eliezer. Com certeza, e esse tipo de situação, de eventual divergência que ainda exista na casa, deve ser administrado, superado. Até o momento, hoje também tive
uma conversa rápida com o líder do prefeito, o vereador Renato Begé, e ele se sente muito à vontade. Diz que a base já é majoritária, já se pode garantir uma governabilidade de Doutor Pessoa aqui na cidade de Teresina, mas quanto mais parlamentares se somarem a esta base de sustentação do prefeito, melhor para a gestão do grupo do MDB. Eliezer, muito obrigado pela sua participação, uma boa tarde para você e até amanhã. Boa tarde, até amanhã. Política do Dia.